Vamos continuar trabalhando agora arrendamentos, verificando um ponto específico, isenção de reconhecimento. O que é que acontece? Regra, os arrendamentos são feitos por um prazo, de longo prazo, um prazo maior. Mas pode acontecer de eu ter um arrendamento em um prazo menor. E aí, dependendo desse prazo do valor, eu posso não reconhecer o arrendamento, lançar tudo no resultado como despesa. Vamos ver isso? Na tela, olha aí, vem comigo. Isenção de reconhecimento, olha lá. O arrendatário, ele pode decidir não aplicar os requisitos de reconhecimento de arrendamento nos seguintes casos. Isso está disciplinado lá no CPC 06, que trata de arrendamentos. E ele diz, olha, ele está isento do reconhecimento do arrendamento quando o arrendamento for de curto prazo, e aí curto prazo é 12 meses ou menos, ou não tem opção de compra, porque aí se eu não tenho opção de compra, eu não vou reconhecer esse arrendamento, porque o arrendamento, ele é um contrato onde há essa especificação, tá certo? Beleza? Pronto. Ou então, ele é de baixo valor. Olha, não quer dizer que ele não vai reconhecer, ele pode até reconhecer, mas ele está isento, ele pode não reconhecer nesses casos. Curto prazo ou baixo valor, tá certo? E aí vamos lá. O arrendamento do ativo subjacente não se qualifica como arrendamento de baixo valor se a natureza do ativo é tal que, quando novo, o ativo não é normalmente de baixo valor. Por exemplo, arrendamentos de veículos não se qualificariam como arrendamentos de ativos de baixo valor, porque o veículo novo normalmente não seria de baixo valor. Então, nesse caso, eu já considero que, quando eu tiver um arrendamento de um veículo, não pode ser isento. Ela tem que reconhecer a empresa. Se o arrendatário subarrenda o ativo, ou espera subarrendar o ativo, o arrendamento principal também não se qualifica como arrendamento de ativo de baixo valor. O que é um subarrendamento? A empresa faz o arrendamento de um veículo e depois pega esse bem e subarrenda para outra pessoa. Entenderam? Pronto. Exemplos de ativos subjacentes de baixo valor podem incluir computadores pessoais, tablets, pequenos itens de imobiliário, de escritório e telefones. Então isso daí seria o que é de baixo valor, tá bom? De baixo valor. Felipe, tem um valor específico? Não fala, a norma não fala, tá? Lá nas normas internacionais até falam valor em dólares, mas a ideia é que você veja aí que o valor ele não é tão relevante, né? Então vocês já percebem que um veículo tem um valor aí de 70, 80 mil, já é um valor relevante. Observe que computadores pessoais, tablets, pequenos itens de imobiliário de escritório e telefones, valores ali de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, dependendo do caso. E aí estaria isento do reconhecimento, ou seja, não precisa reconhecer. Vamos ver uma questãozinha boa que ele diz, olha, uma sociedade empresária comercial tem um ativo total de 400 milhões. No ano de X1, ela resolve começar a atuar no comércio eletrônico, efetuando o arrendamento de um galpão que será usado entre os meses de junho a dezembro. Tá bom? De junho a dezembro. Vejam, pessoal, aqui, observem, para eu isentar, eu não tenho que atender os dois itens. Ele não precisa ser de curto prazo e de baixo valor. Ele basta ser ou de curto prazo ou de baixo valor. Eu posso ter um item que eu não vou reconhecer como arrendamento, que o valor é alto, mas o prazo é curto. Ou então, o prazo é até longo, mas o valor é baixo. Entenderam? Então, acontece isso daí. É um ou outro. Pronto. Aí ele diz, o valor do arrendamento é de 1 milhão e a taxa de desconto utilizada no período é de 5%. Então, vejam, tá? Aí ele diz, a sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização do galpão em suas demonstrações contábeis, seguindo as diretrizes do pronunciamento técnico CPC 06 Arrendamentos, ponderadas com a restrição de custo prevista no pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual, para relatório financeiro. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 06 Arrendamentos, assinale a opção que indica a contabilização do galpão
e sua respectiva justificativa. Olha aí, pessoal, vamos marcar a questão, tá certo? E esse garoto, ele quer aparecer nas aulas. É o famoso Felipe Filho. Fala aí, dá um legal pro pessoal. Pronto. Então vamos lá continuar. Beleza. Pronto. E aí o que é que acontece? Eu tenho que avaliar a minha resposta, tá certo? Tranquilo. E aí vamos lá, pessoal, observem. O valor, ele é relevante, porque eu tenho um arrendamento de R$ 1 milhão. Porém, ele só vai usar os meses de junho a dezembro. Olha, junho a dezembro são quantos meses, Felipe? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu vou ter 7 meses. Olha. Ah, então é um arrendamento de curto prazo, porque tem menos de 12 meses. Então, eu estou isento do reconhecimento. Ele diz, olha, qual é a opção que indica a contabilização? Tá? Aí vamos lá. Ele é ativo com base na continuidade? Vamos ver. Ele é ativo com base no prazo? Não, porque o prazo é de curto prazo, então eu estou isento de reconhecimento. Não há passivo, pessoal. O galpão é no ativo. Tá certo? Despesa, ele pode ser por causa do prazo. E ele diz, despesa com base no prazo de duração do contrato. Então, o nosso gabarito vai ser qual? A ou E? Vai ser letra E, porque atende aos requisitos de um arrendamento de curto prazo. Logo, a empresa está isenta do reconhecimento. Então, como não há continuidade, porque só são 7 meses, eu posso contabilizar esse arrendamento, na verdade, que não vai ser arrendamento como despesa. Claro, se acontecer isso, a empresa está isento, e aí os gastos que ela tenha nesse caso, olha lá, os gastos quando ele está isento de reconhecer o arrendamento, são contabilizados como despesas. Tranquilo? Beleza demais. Bom demais, pessoal. Show de bola. Tranquilo. Então aí, o nosso gabarito ele vai ser o quê? Ele vai ser a letra E de esforçado. Questão muito boa para você. Viram aí? Pronto. Vamos avançando. Felipe, arrendador, né? Então agora eu olhei na visão do arrendatário. Então só lembrando, né? Não custa repetir. E é isso que você tem que revisar. É aquilo que cai em prova. Então o arrendatário é quem vai usar o bem. Ele vai reconhecer o bem atualmente, não importa se o arrendamento é financeiro ou operacional, no seu ativo. O valor que vai ser reconhecido, regra, é o valor presente, porque posso ter gastos a mais, mas as questões geralmente trazem isso. Eu reconheço um passivo de dívida retificando os juros a apropriar ao transcorrer decorrentes aí da operação. Mas agora eu quero ver na visão do arrendador, ou seja, aquele que fornece o bem para ser utilizado. Então olha o que ele diz. Arrendador é a entidade que fornece o direito de usar o ativo subjacente por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Ou seja, o arrendador ele quer receber os recursos. Ah, Felipe, então ele vai ter uma contraprestação? Tá certo? Receber recursos, tá? E o ativo subjacente, no nosso caso aí, ele é o bem objeto de bem, anota isso, objeto de arrendamento. Bem objeto de arrendamento. Pronto. Show demais. Combinado. Então, toda vez que você vê essa nomenclatura ativo subjacente, é o bem que é objeto de arrendamento. Pode ser uma aeronave, pode ser uma máquina, pode ser um equipamento, pode ser um veículo, né? Pode ser um tablet, pode ser um computador, como ele falou aí, né? Geralmente, tablet
ou o computador vai ser de curto prazo, vai ser de baixo valor, e aí eu estou isento desse reconhecimento. Isento não quer dizer que ele é obrigado a não reconhecer, ele pode não reconhecer. Cuidado com essa nomenclatura. Então pronto, então o arrendador é aquele que fornece o bem. Nós estamos vendo sempre na visão do arrendatário, aquele que recebia o bem, usava o bem e pagava pelo uso daquele bem. Agora o arrendador não, ele vai receber os recursos. E aí, para o arrendador, há uma classificação de arrendamento, que isso é muito importante e cai em prova ainda. Para o arrendatário, não. Atualmente, não importa se o arrendamento é financeiro ou operacional. Ele é obrigado a reconhecer o bem no seu ativo. Agora, para o arrendador, eu tenho que classificar esse arrendamento. Então, vamos lá, olha. Classificação de arrendamento. O arrendador deve classificar cada um de seus arrendamentos como arrendamento operacional ou arrendamento financeiro. Eu tenho dois tipos de arrendamento. O arrendamento financeiro, que é aquele que há a transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo. Olha, eu estou transferindo para quem? Para quem vai usar o arrendatário. Então, se o arrendatário é que vai sofrer toda a responsabilidade do bem, assumir os benefícios e riscos, na verdade, é como se essa operação se assemelhasse a uma operação de compra e venda de mercadorias. Então, o arrendamento financeiro, veja lá, olha aqui, eu vou anotar. O arrendamento financeiro, ele é uma operação que se assemelha a uma comercialização. Ou seja, a uma compra e venda. Entenderam? Na verdade, houve uma operação de venda do produto que eles utilizaram o arrendamento como forma de quê? De, por exemplo, não pagar tributos, ou então o vendedor garantir que caso o comprador não pague as parcelas, ele possa tomar o bem objeto de arrendamento. Observe que, e a gente já trouxe algumas coisas nesse sentido, a responsabilidade nesse caso, como ele está comprando, né? Como ele está comprando, a responsabilidade é toda de quem? Do arrendatário. Já aprenda isso. Então as manutenções, tudo fica pelo arrendatário. Então nesse caso aqui, o arrendamento financeiro é uma operação que se assemelha a uma operação de compra e venda de mercadorias, ali utilizando o arrendamento. Então, a empresa já sabe que no final do contrato, aquela empresa que vai utilizar o bem, ela vai adquirir o bem. Na verdade, é dele. Inclusive, todas as manutenções ficam sob a responsabilidade desse adquirente. Combinado? Já o operacional, não há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade. Olha aí, ele não transfere, continua sob a responsabilidade do arrendador. O arrendador é responsável por fazer manutenções naqueles itens. Então aqui é uma operação que se assemelha a uma locação. É uma locação que é o conceito natural de arrendamento. Então vejam. Aqui eu tenho uma operação que se assemelha a uma locação. Ou seja, a responsabilidade ela fica por conta do arrendador,
daquele que fornece o bem. E quando eu falo aqui responsabilidade, vocês percebem que há uma diferença entre os dois, é porque essa responsabilidade está no sentido de fazer as manutenções, né? Ele assume o risco e benefício. Se o carro der problema no financeiro, o arrendatário que vai consertar. No operacional, o arrendador é que vai fazer esse conserto. Então vejam, o arrendamento ele tem de dois tipos. Eu tenho um arrendamento que ele é operacional, que a natureza dele é fornecer um bem para ser utilizado por um período e, claro, depois vai ter a opção de compra nos dois. Não esquece disso. Tem que ter a opção de compra. Só que no operacional, a opção de compra lá no final do contrato vai ser próximo do valor justo do bem no final do contrato. Entenderam? Aí ele vai cobrar ali um valor como se fosse uma locação, e aí no final do contrato ele vai cobrar um valor próximo do valor justo. Já no arrendamento financeiro, não. O que é que acontece? Como ele já em tese está comprando o bem, ele já dilui o valor do bem nas parcelas. No arrendamento financeiro, a parcela é maior do que o arrendamento operacional, só que ao final o valor justo ele é menor. O valor da opção de compra, o valor residual aqui do arrendamento, ele é menor, porque na verdade a empresa já sabe que vai comprar, então ela já veio pagando diluído ao longo do contrato. No arrendamento financeiro, operação que se assemelha a uma operação de compra e venda. Ele já sabe que vai adquirir o bem ao final da vida útil, então o arrendatário sofre todos os riscos e benefícios do bem. Vejam que toda a responsabilidade fica no arrendatário. Então há a transferência dos riscos e benefícios à propriedade daquele ativo ao arrendatário. No operacional não há essa transferência. Então quem sofre toda a responsabilidade é o arrendador e aqui se assemelha a uma operação de locação. Mas nos dois casos há sim o valor da opção de compra, o valor residual. Só que geralmente no arrendamento financeiro o valor é menor e no arrendamento operacional o valor é maior, aproximando-se do valor justo ao final desse período contratual. Pronto! Show de bola, Felipe, tranquilo. Tudo bem, claro, bem detalhado. Vamos ver o que mais, olha. Arrendamento mercantil financeiro. Então isso daqui está lá no CPC 06 também. E ele vai dizer, olha, quais são as características que eu tenho para identificar um arrendamento financeiro. Olha aí, quais são as principais características para identificar um arrendamento financeiro. Então, se eu tiver um desses itens, eu já tenho ali uma intenção de ser um arrendamento financeiro. Vejam, transfere a propriedade do ativo para o arrendatário ao final do contrato. Opa! Se no momento inicial que eu faço uma operação de arrendamento, eu já sei que ao final esse bem ele vai ser transferido para o arrendatário, então ali eu tenho, na verdade, uma operação que se assemelha a uma compra e venda, eu tenho um arrendamento financeiro. 2. O valor residual do ativo ele é mais baixo do que o seu valor justo. Olha, se o valor residual do ativo lá no final do contrato ele é mais baixo do que o valor justo naquela data, logicamente isso nos leva a ter o quê? Um arrendamento financeiro. Porque se o valor é baixo, o arrendatário vai adquirir a opção de compra, nem que ele depois venda o bem. Mas se o valor está mais baixo, se o bem vale 20 e ele tem um valor residual de 1.000, ele vai comprar por 1.000 e depois vende o bem. Por quê? Então, desde o início, ele já diluiu o quê? Nas prestações, esse valor. E ele sabia que ia adquirir esse bem ao final da vida útil. Pronto. O prazo de arrendamento refere-se à maior parte da vida econômica do ativo. Olha, eu tenho um bem que ele tem vida útil de 10 anos. Eu faço um arrendamento de 10 anos. Olha, então aí, na verdade, eu tenho uma indicação de um arrendamento financeiro, de uma operação de compra e venda. O valor presente dos pagamentos mínimos. Olha aí. O valor presente dos pagamentos mínimos totaliza substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado. Olha o que ele quer dizer, pessoal. Olha o que ele quer dizer. Eu fiz um contrato de arrendamento. Eu tenho um valor da parcela e tenho um valor final lá de valor residual. Se eu pegar essas parcelas e trazer a valor presente, eu vejo que esse valor ele está ali, né, quase igual ao valor justo do ativo arrendado no momento do arrendamento. Então, na verdade, eu tenho ali uma operação de compra e venda, eu tenho um financiamento utilizando o arrendamento.
então isso daí é um arrendamento financeiro também. É outra característica. E por fim, os ativos arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. Olha aí. Então, o arrendamento aí, ele é um bem tão especializado que eu já sei que ali, na verdade, é um arrendamento financeiro. Acontece muito no caso de aeronaves. Então, eu tenho 5 características que nos levam ao arrendamento financeiro. Transfere a propriedade ao final da vida útil, valor residual mais baixo do que o valor justo, valor residual é o valor que ele espera exercer a opção de compra lá no final do contrato. O prazo de arrendamento, ele basicamente bate com a vida econômica do bem. O valor presente dos pagamentos ali das parcelas, ele traduz aí, chega a um valor bem próximo, se não igual, ao valor justo desse ativo arrendado. E por fim, o ativo é tão especializado que não seria utilizado por outras pessoas, senão aquela empresa sem grandes modificações. Então, todas essas características levam aí a um arrendamento financeiro. Isso daqui cai em prova. Então, tenha isso ó, memorizado. Pode ter certeza, você vai precisar disso daqui para a sua prova. Pronto. Arrendamento mercantil financeiro. Além dos exemplos já citados aqui por nós, tá? O CPC 06 elenca ainda indicadores de situações que, individualmente ou em combinação, também podem levar a que um arrendamento seja classificado como arrendamento financeiro. Isso daqui também é importante. Mas você vai perceber naquela palavra que eu falei, responsabilidade. Olha, se a responsabilidade é do arrendatário, é arrendamento financeiro. Se é do arrendador, é operacional. Então, se ele me disser, olha, se o arrendatário puder cancelar o arrendamento, as perdas do arrendador associadas ao cancelamento são arcadas pelo arrendatário. Então, quem sofreu o ônus foi o arrendatário. Então, isso é arrendamento financeiro. Se fosse o arrendador, seria um arrendamento... Não travou, não. Parabéns. Operacional é isso. Entenderam? Ah, Felipe, aqui ficou moleza. Olha aqui. Os ganhos ou as perdas provenientes da flutuação no valor justo do residual são gerados para o arrendatário. Por exemplo, na forma de desconto no aluguel, que seja equivalente à maior parte dos rendimentos de venda final do arrendamento. Então, se teve um ganho ou perda da flutuação do valor justo, quem sofreu o ônus foi o arrendatário, então arrendamento financeiro. Porque se fosse o arrendador, seria um arrendamento operacional. E por fim, se o arrendatário tiver a capacidade de continuar o arrendamento por um período secundário, com aluguel que seja substancialmente menor do que o aluguel de mercado, eu tenho mais uma indicação de arrendamento financeiro. Por quê? Se foi o arrendador que teve essa capacidade, aí eu já teria um arrendamento operacional. Então não esquece disso. Tudo, se eu tenho responsabilidade do arrendatário, eu tenho um arrendamento financeiro, tá? Se a responsabilidade for do arrendador, e ali vale também, eu tenho um arrendamento operacional. Pronto! É isso que a gente vai ter aí para você. Tá certo? E aí a gente trouxe aqui uma questãozinha para a gente ver como isso ele pode ser cobrado, tá? Como isso ele pode ser cobrado. Pronto. Bom demais. Beleza. Olha aí. Felipe, a empresa nacional fez um contrato de arrendamento mercantil com a empresa localizada no exterior. Tranquilo. O contrato previa, entre outras cláusulas, as seguintes condições. Aí vamos lá. Todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade legal foram transferidos da arrendadora para a arrendatária. Então, quem sofre os riscos e benefícios é a arrendatária. As contraprestações foram suficientes para que a arrendadora recuperasse integralmente o custo do bem arrendado. Vejam, todos os riscos e benefícios ficam com a arrendatária, a transferência desses riscos e benefícios. Vejam que os pagamentos das parcelas, ela conseguiu recuperar a arrendadora, olha aqui. Ah, Felipe, então, o valor presente totaliza substancialmente todo o valor justo. É isso aí que ele quis dizer. E a arrendatária optou pela compra do equipamento mediante pagamento do valor residual
garantido. Olha, então ela vai exercer a opção de compra lá no final do período. Com base nessas informações, é correto afirmar que se trata da modalidade de arrendamento mercantil denominado de quê? Olha, é até brincadeira, né, pessoal? Por quê? Leasing e arrendamento são a mesma coisa. Então, como é que eu tenho um leasing operacional e arrendamento operacional? Né? Então, aqui já teria um absurdo. Mas vejam, se os riscos e benefícios são do arrendatário, se o valor que o arrendatário está pagando, o arrendador consegue recuperar o valor do custo do bem, então ele está pagando o valor ali, né, que corresponde ao valor justo do bem por meio de parcelas. E se ele vai comprar ao final da vida útil, ele vai transferir a propriedade para o arrendatário. Então, isso é o arrendamento? Parabéns! Financeiro. O nosso gabarito aqui é a letra A de aluno aprovado. Combinado? O gabarito aí é a letra A. Tranquilo, todas essas características levam ao arrendamento financeiro. Continuando, eu tenho aí o arrendamento mercantil financeiro, né, para a gente analisar, tá? Só que nós vamos olhar o arrendamento financeiro na visão do arrendador e na visão do arrendador. O arrendamento financeiro, depois, claro, eu vou ver o arrendamento operacional. Então, olha aqui. Arrendamento mercantil financeiro. O que é que eu vou ter, Felipe? Vamos lá. Reconhecimento e mensuração. Na data de início, o arrendador deve reconhecer os ativos mantidos em arrendamento financeiro em seu balanço patrimonial e deve apresentá-los como recebível ao valor equivalente ao investimento líquido no arrendamento. Presta atenção. Não é que ele vai reconhecer o bem no seu ativo, ele vai reconhecer os valores a receber, porque é como se ele tivesse feito uma venda financiada. Entenderam? É como se ele tivesse feito aí uma venda financiada. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter um recebível. Ele vai ter lá um valor a receber lá no ativo do arrendador. Tranquilo? Então, isso daqui é literalidade do CPC 06. Na data de início, o arrendador vai reconhecer os ativos mantidos em arrendamento em seu balanço e deve apresentá-los como o quê? Como recebível, correspondente ao investimento líquido no arrendamento. Felipe, o que é investimento líquido? Vamos ver. O investimento líquido no arrendamento é um investimento bruto no arrendamento, descontado a taxa de juros implícita no arrendamento. O que ele quer dizer é que, como arrendamento geralmente é de longo prazo, eu vou ter um financiamento. E se eu vou ter um financiamento, eu tenho que trazer a valor presente. Eu vou colocar o valor a receber menos os juros que eu vou apropriar. Só que agora, do lado bom. Do lado bom, quando eu digo receita, porque aí eu vou apropriando receita financeira ao longo do tempo. O arrendatário, ele vai apropriar despesa, porque ele está pagando aquela dívida. Ele tem juros naquela operação, onde ele está sofrendo ônus de despesa financeira. Já o arrendador não, ele vai estar ganhando uma receita financeira. Em outras palavras, seria o valor à vista da operação trazida a valor presente. Lembrando que o investimento bruto no arrendamento é a soma dos pagamentos do arrendamento a receber pelo arrendador em um arrendamento financeiro, e eu tenho que adicionar o valor residual não garantido de responsabilidade do arrendador. Eu vou ter que incluir esses valores também. Mas aqui, basicamente, o que eu vou ter, né? Claro, o valor a receber, que aqui eu vou chamar esse valor a receber de arrendamento tá? A receber. E aí, nesse caso aqui, como eu estou falando que vai ser descontado pela taxa de juros, eu quero dizer que eu vou ter, aqui é o tipo de arrendamento financeiro, eu vou ter um arrendamento financeiro a receber, menos um juros a transcorrer ou receita financeira a transcorrer. É porque é como se fosse uma venda financiada. E aí eu não posso reconhecer aí
tá certo? Os juros dentro desse valor. Eu tenho que separar para que eu reconheça o que é receita dessa operação propriamente dita e o que vai ser receita financeira, claro, que ele só vai ganhar ao longo do tempo segundo o regime de competência. A gente até estudou isso lá em questão de valor presente e vimos lá modelos de a gente chegar a esses resultados. Combinado? Então aqui, ó, concluímos mais uma aula.